A paz do Senhor, os irmãos e irmãs. Que prazer estar aqui com vocês novamente para mais uma vez podermos refletir na palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Ó Pai bendito, nós te agradecemos pela vida que tem nos concedido, pela oportunidade que nos concede de refletirmos neste momento na tua palavra. Permita, ó Pai, que esta reflexão produza em nós atitudes concretas em relação àquilo que o Senhor espera de nós e que assim possamos viver de forma digna diante do Senhor. É assim que oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar a reflexão de hoje lendo o texto de referência e a partir dele explicar então essa temática da qual falarei hoje com vocês. Fracassos de quem é controlado pelo pecado. Ficou um tema longo, mas é isso mesmo. Acho que não tem uma ideia que consiga traduzir melhor o que eu pretendo falar com vocês aqui nesta ocasião. O nosso texto de referência, Gênesis capítulo 4. Eu vou inicialmente ler o versículo 6 e o versículo de número 7. Diz assim o texto bíblico: Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Então esse é um texto que vai nos contar a história de Caim e Abel, os dois filhos aí de Adão e Eva. E a história nos é conhecida, a gente sabe o desfecho da história, o desfecho triste, mas antes de concentrar aqui alguns detalhes do que o texto está nos dizendo, eu gostaria de passar a você algumas informações importantes sobre Caim e Abel. O que é que nós sabemos sobre eles? Eles aqui estão desenvolvendo um diálogo com Deus e nós sabemos, primeiro, que os dois são filhos de Adão e Eva, como eu acabei de mencionar. Segundo, nós sabemos que eles foram instruídos na adoração ao Criador. E por isso essa cena está nos revelando que eles estão indo adorar a Deus. Eles estão indo porque foram instruídos a proceder assim. Além disso, o que é que nós sabemos individualmente sobre Caim e o seu irmão Abel? Sabemos que um trabalhava como pastor. Esse que trabalhava como pastor ofereceu então um sacrifício animal. Esse é o Abel. Sabemos que o outro trabalhava como agricultor. Esse ofereceu os frutos da terra. E este era então o Caim. Nesses versículos que nós acabamos de ler, nós vamos ver que a descrição que o pecado vai ser apresentado aqui, deixa eu retornar o versículo para você reparar, vai ser mostrado como sendo um animal voraz que está à espera para devorar. E perceba que possivelmente nós temos uma referência à serpente que aguarda para ferir o calcanhar, mas o que Deus está dizendo a Caim é sobre a possibilidade dele cometer um pecado muito grave. O pecado estava ali, batendo em sua porta, e infelizmente ele o deixou entrar. Quando Caim deixa o pecado entrar, ele vai fracassar profundamente em aspectos que estão relacionados à vida cotidiana, à vida de todos nós. E é isso que eu quero refletir com você. O pecado, assim como para Caim, para nós ele também está à porta. E da mesma forma como o pecado está à porta para Caim, esperando tragá-lo, controlá-lo, ele também está à porta para nós, querendo nos tragar e nos controlar. Se nós permitirmos que isso aconteça, e veja que o que Deus diz é que você deve dominá-lo. Se nós permitirmos que o pecado nos controle, então nós fracassaremos em áreas da vida
que são essenciais para a nossa relação com Deus, para a nossa relação com o próximo e para a nossa relação com a criação. Isso que eu quero falar com você. Os fracassos de Caim são consequências diretas dele ter aberto a porta ao pecado e permitido que o pecado o controlasse. Em cima disso, ele fracassou. E a primeira área em que ele vai fracassar vai ser no altar. Caim vai fracassar no altar. Veja aí o que diz o versículo de número 3 e a parte B do versículo 4 e a parte A do versículo 5. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Eu já mencionei isso aqui a vocês. Eles estão fazendo algo que lhes foi ensinado. Agora, perceba que Caim e Abel, respectivamente, vão trazer essa oferta que lhes foi ensinado a trazer ao Senhor. Ambos estão aqui atuando como sacerdotes, adorando o mesmo Deus. E estão ambos esperando a aceitação divina para aquele sacrifício que estão oferecendo. Porém, só Abel traz um tributo que é aceitável. O que Caim traz não é aceitável diante de Deus. O fracasso de Caim se encontra exatamente naquilo que está descrito aqui nessa narrativa. Caim traz alguns dos frutos. Não há indicação nenhuma de que esses sejam os primeiros ou os melhores frutos. E veja que essa indicação há em relação a Abel. Ele traz o melhor, o primogênito. O pecado de Caim é exatamente a superficialidade. Quando nós deixamos o pecado entrar à porta e nos controlar, o primeiro fracasso nosso é um fracasso que acontece no altar ou na nossa adoração a Deus. Nós passamos a adorar a Deus de maneira superficial. E permita-me aqui citar um texto que eu penso que ilustra bem isso que estou tentando dizer a você. 2 Samuel capítulo 24 vai nos dizer do propósito de Davi de construir um altar e oferecer a Deus ali sacrifícios por causa do pecado que ele havia cometido e da destruição que está sendo derramada sobre o povo de Israel, o juízo de Deus. Quando Davi chega à eira de Araúna, ele diz então que vai levantar um altar e que vai oferecer sacrifício ao Senhor. E Araúna diz assim a Davi: olha, você pode escolher o pedaço de terra, os animais, que eu te darei o que você quiser para oferecer o seu sacrifício a Deus. Sabe o que foi que Davi respondeu a Araúna? 2 Samuel 24, 24. Não aceito. Porque eu não oferecerei ao Senhor aquilo que não me custe nada. É exatamente isso aqui que nós estamos mencionando ser o primeiro fracasso de Caim. Ele fracassou no altar. A partir da condição de alguém que deixa o pecado entrar, a superficialidade começa a fazer parte da sua adoração a Deus. Aquilo que é comum, aquilo que não lhe custa nada, aquilo que não expressa a gratidão pelo bem maior que ele havia recebido. E ele fracassa primeiro na sua adoração, fracassa no altar. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar é que Caim também fracassou no campo. Observe aí, nós lemos esse texto, mas agora eu queria mostrar uma perspectiva diferente. Versículo 3 e 4. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. Sabendo que o sucesso de Abel foi exatamente porque ele trouxe o melhor a Deus, será que Caim não tinha os melhores frutos para oferecer para o Senhor? Quando Caim deixa de trazer o melhor para Deus, Caim falha profundamente como lavrador e agricultor. Porque o fruto do seu trabalho não resulta no melhor que ele pode oferecer ao Senhor.
Ele trabalhou e produziu, mas ele não traz a Deus aquilo que é melhor, como um reconhecimento e uma gratidão de que Deus é o doador de todas as coisas e, por causa da sua graça, é que nós podemos trabalhar e produzir, é que nós podemos viver. Quando nós permitimos que o pecado entre, nós fracassamos profundamente em nosso trabalho. O nosso dinheiro, ele é colocado num saco furado. Uma descrição aqui de Ageu. É um dinheiro que não produz riqueza, que não produz sustento, um dinheiro inútil, um dinheiro que não traz proveito, um dinheiro que traz ganância, que traz ódio, que traz domínio, inveja. Nós nunca saberemos usufruir da criação se nós não oferecermos a Deus o melhor daquilo que produzimos. A melhor música que produzimos, a melhor poesia que fazemos, o melhor salário que nós temos. Nós nunca conseguiremos restaurar a criação de acordo com o que Deus fez, se nós não estivermos tratando a criação com esse intuito de administrar para poder oferecer a Deus o melhor em reconhecimento por tudo que Ele tem nos dado. O segundo fracasso de Caim aparece aí no versículo de número 3. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Ele fracassou tremendamente em sua teologia. Veja que o destaque desse texto está na qualidade da oferta apresentada por Abel e a falta de qualidade da oferta de Caim. Na cabeça de Caim, aquilo que ele estava oferecendo seria aceito por Deus. Na cabeça de Caim, aquilo que ele estava trazendo seria do agrado de Deus, mas não foi. Esse é o risco que nós corremos quando deixamos o pecado que está à porta entrar. Nós criamos falsas noções sobre a maneira como devemos nos relacionar com o Senhor. Nós inventamos e configuramos em nossa própria cabeça aquilo que nós achamos ser a maneira correta como Deus deve ser adorado. E nós fracassaremos profundamente em nossa teologia, se essa não for uma teologia que se baseia na própria revelação de Deus. Eu não posso adorar a Deus de maneira que me convém, de maneira que eu acho melhor. Eu tenho que adorar a Deus da maneira como Ele estabeleceu a adoração, da maneira como Ele revelou que quer ser adorado. Se eu fizer de maneira diferente da qual Ele estabeleceu, a minha adoração vai ser rejeitada, mesmo que ela seja praticada. A teologia de Caim é uma teologia fraca, porque ela não agrada a Deus. Ela não agrada a Deus porque ela não tem propósito de engrandecer o Senhor como melhor. Ela é fragilizada exatamente por ter esse aspecto de superficialidade. Fracassaremos na nossa compreensão de Deus quando nós permitirmos que o pecado entre. E aí nós começamos a criar para nós mesmos uma teologia para consumo próprio. Assim como Caim, nós começamos a fazer a Deus aquilo que ele nunca pediu. E nós achamos que de bom grado ele está recebendo, porque nós estamos fazendo. Mas isso é uma pura mentira. Não se deixe enganar pela sua consciência pecaminosa ou por conselhos pecaminosos. A adoração genuína a Deus é aquela que Ele estabeleceu na sua lei. É aquela que Ele estabeleceu como verdadeira e autêntica. É aquela que oferece a Deus a sinceridade do ser. Oferece o melhor do que possuímos. Ele não só fracassou no altar, no campo e na sua teologia, mas Caim também fracassou na sua ética. Versículo de número 3 e 4, mais uma vez, nós temos lido bastante, mas observe mais uma vez. No tempo da colheita,
Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. E o que é que Caim fez? Caim, então, decidiu maquinar o mal. Caim permitiu que o pecado que nós lemos no início entrasse no seu coração. Primeiro, ele ficou irado. Segundo, ele praticou perversidade, porque ele enganou seu irmão e o matou. Terceiro, ele teve autopiedade. Em momento nenhum o texto bíblico diz que ele sentiu pena do seu irmão. Mas no momento em que ele ouviu o juízo divino, ele teve pena de si mesmo. A sua ética está totalmente comprometida porque agora o pecado entrou à porta. E quando nós permitimos que o pecado entre à porta, esses desvios éticos e morais se tornam comuns. Nós fracassaremos. Nós não somos pessoas boas. Quando permitimos que o pecado entrasse em nosso coração, deixássemos que ele fosse senhor dos nossos desejos, nós nos tornamos perversos e maus. Nós nos tornamos de inclinação perversa e má. E sabe qual que é o grande problema? Eu queria destacar isso com essa citação do pastor Tim Keller. Eu acho valioso demais o que ele vai nos dizer aqui e eu gostaria de compartilhar com você. Leia comigo, por gentileza. Ele diz assim: as consequências do pecado são geralmente mais parecidas com a reação física que alguém sente diante de uma dose debilitante de radiação. A pessoa não sente dor de imediato. No entanto, no exato momento que é exposta à radiação, não é como se estivesse sendo atravessada por uma bala de revólver ou uma espada. A pessoa se sente absolutamente normal. Só mais tarde apresentará os sintomas. Mas aí já será tarde. Esse é o grande problema do pecado. No começo ele parece legítimo e bom. No começo ele parece autêntico. Porque afinal de contas eu também trouxe a minha oferta. Afinal de contas eu também adorei a Deus. Eu sou uma pessoa boa. Tenho misericórdia de mim mesmo. É quando os efeitos do pecado começam a destruir a nossa natureza que nós descobrimos o quanto ele é ruim. E você, assim como Caim, pode fracassar feio na sua vida. Pode fracassar feio se deixar que o pecado entre e te controle. Não deixe que o pecado te controle. Você fracassará. E ele está à porta. Ele está à porta para tentar dominar-nos. E se ele nos dominar, nós fracassaremos no altar. Nós não teremos condições de adorar a Deus porque inventaremos coisas da nossa cabeça e da nossa própria natureza. Nós fracassaremos no campo, nosso trabalho nunca será satisfatório. Nunca haverá gratidão no suor do nosso rosto e naquilo que ele produz. Nós fracassaremos em nossa teologia. A nossa noção de Deus não será uma noção verdadeira, uma compreensão falsa. Por último, nós fracassaremos em nossa ética. A perversidade maquiavélica tomará o nosso ser. E os fins passarão a justificar os meios. Mas eu gostaria de orar por você. Porque diferente de Caim, nós temos o Espírito Santo. Diferente de Caim, nós temos Jesus Cristo. Filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, tendes um advogado perante Deus, Jesus Cristo, o justo. Eu quero orar por você para que através da ação do Espírito Santo e do poder do sangue de Jesus,
nós não sejamos controlados pelo pecado e a nossa fracasso não seja iminente. Nós acreditamos que há esperança para nós, por causa de Cristo, do seu Espírito Santo e dessa intervenção divina maravilhosa. Feche os seus olhos. Senhor, nós reconhecemos toda a maldade e perversidade que é em nosso ser. Assim como Caim, Senhor, todos os dias o pecado está à porta de nossas vidas, querendo entrar, se apropriar de nós, querendo legitimar aquilo que não pode ser legitimado. Mas nós clamamos pelo teu sangue. Há poder no sangue de Jesus para nos tornar puros e limpos. E nós queremos ser puros e limpos. Espírito Santo de Deus, nós clamamos. Traga, Senhor, a nossa consciência, a noção, Senhor, da nossa maldade, da nossa perversidade. Ó Pai bendito, nós imploramos. Ilumina-nos para que, através da tua revelação, possamos estabelecer com o Senhor uma relação autêntica e verdadeira. É assim que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Tenham todos uma ótima noite e uma boa semana, em nome de Jesus.